Já foi, vamos embora. Rapaz, na moral, eu acho que Anthony, quando era adolescente, ele ia pra rua sair na mão com as pessoas. Não é possível, velho. Você tumultuou a parada toda aqui, velho. O povo pulando certinho, você empurrando todo mundo, velho. Você não teve infância, não, velho. Pelo amor de Deus, velho. Você é pro Carnaval de Salvador sair na mão com os caras? É porque não é possível, velho. Olinda, né? Ah, é, tem Olinda aí. Ia pular frevo pra meter a mão nos caras, cotovelo, né, velho? Seu pai não teve infância, não, meu filho. Respira, ó, tudo ofegante. Isso mostra o quê? Que você não está treinando. Esse aqui, ó, como é que ele tá? Que é isso, rapaz? É o pior. Aí eu vou ter que tocar um Hillsong agora para você se acalmar, né? Um worship, né? Não, brincadeira. Quem tá feliz de ter vindo hoje? Faltava o irmãozinho, né, velho? Cumpri a promessa, já foi. Rapaz, eu vou no banheiro, o cara, ei, toca papai. Vou ali comer, a mulher, ei, não cantou nenhuma música. Aí chega aqui, pega na mão do irmãozinho. É o quê? É um barzinho, um violão, você chega no cardápio, bota lá a música que o cara quer cantar. Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. E o diabo não presta. Respira fundo. Diga, eu sou uma nova criação. Olhe para o seu pulso assim, ó. Diga, é hora de mofar. É hora de se transformar numa nova criação. E quem era derrotado pelo diabo vai começar a derrotar o diabo. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 4, o 3, versículo 4. 2 Coríntios 3, 4. É hora de meter um pad ali de preguiçoso, ó. A pregação é 1h30, ele bota 4 acordes em 1h30. É pegar tangedor baiano aí, né, velho, você? Eu sou baiano, pode. Isso é preconceito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4. Olha para mim aqui. O cabelo tá penteado? Não tem jeito não. A Bíblia diz que certa vez Jesus foi para um monte orar e o rosto e a aparência do seu rosto se transfigurou. Diga, transfigurou. Ali é metamorfose. E a roupa dele resplandeceu de brancura. Então foram vistos ao lado dele Moisés e Elias, falando a respeito do que Jesus iria cumprir. Por favor, me ajuda aí, pô. Então a Bíblia diz que quando Moisés e Elias olharam para ele, estavam conversando, aí Pedro se empolgou, sempre ele, disse, Senhor, bom estarmos aqui, fazemos 3 tendas, uma para você, para Moisés e Elias. Aí Lucas escreve, não sabendo ele o que falava. E quando Pedro falou isso, parece ver uma nuvem, parece que Deus quer calar Pedro. Que besteira que ele falou. E a Bíblia diz que quando a nuvem apareceu, uma voz do céu, esse é meu filho amado, o meu escolhido, a ele ouvi. Moisés e Elias são as figuras que representam o Antigo Testamento. Moisés, ou a lei, fala do Pentateuco. E Elias, dos livros proféticos, que ele é a figura profética mais relevante do Antigo Testamento. Então, geralmente, quando fala lei, profetas, Moisés e Elias, está falando de quê? Está falando de toda a estrutura do Antigo Testamento. E o que é que o Antigo Testamento apareceu para falar? Sobre o que Jesus cumpriria. Um amém, né? Só que a Bíblia diz que depois, olha, veja que Pedro quer fazer 3 tendas, mas Deus direciona para uma pessoa. Deus fala, ele é o meu escolhido, a ele ouvi. Então não é que a gente não vai ouvir mais o Antigo Testamento, não vai estudar mais o Antigo, mas tem que estudar pelo filtro dele, pelo filtro de Jesus, através de Jesus. Por favor, me ajude aí, gente. Tá com calor ainda? Certo? Tudo bem até aí? Quando a nuvem desapareceu, Moisés e Elias também desapareceram, porque a glória deles era passageira. Ficou só Jesus e os discípulos. E sobre isso, Paulo fala algo interessante, sobre a diferença da glória do Antigo Testamento e a glória do... Alguém está pronto? Podemos passar uma marcha para
Apertar mais o negócio aqui. 6 amém. O restante pode ir para casa se quiser. Não sei se você vai fazer hoje. Posso ou não posso? Posso? Ok. 2 Coríntios 3, 4 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos o quê? Por intermédio de quem eu vou ter confiança em Deus? Em Cristo. Não sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. A nossa suficiência vem de... Lê lá, cabeção, bora. De... o qual nos habilitou para sermos ministros de uma velha aliança. Está assim? Não? De uma nova... Quem estava aqui de manhã? Não da letra. Porque a letra mata. Mas do quê? Do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha que coisa linda isso aqui. A letra mata. E que letra é essa, gente? A lei mosaica. Tem muito ensinamento de legalismo aí. Os caras usam o kippah, a Torá, né? Mas Paulo está dizendo que a letra e o Espírito. Aí Paulo vai dizer algo além. Ele diz: se o ministério da morte, ele está dizendo que a lei é ministério da... Quer matar o povo, pregue legalismo. Continue pregando lei mosaica. Você vai manter seu povo morto. Se o ministério da morte gravado em letras com pedras se revestiu de glória, tinha glória ou não tinha? Tinha. A ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desaparecia. Como não será de maior glória o ministério do... Aí Paulo está comparando o ministério, o trabalho da lei com o trabalho do Espírito. Ou seja, enquanto eu não remover legalismo, o Espírito não está livre. A lei já cumpriu o ministério dela, que é levar você até Cristo. Mas em Cristo você não está mais debaixo dela. Você agora não é guiado por uma lista de regras. Você agora é guiado pelo Espírito, pela vida de Deus habitando em você. Se você continua com a lista de regras, é porque você não precisa da vida de Deus. É por isso que Paulo fala aos Gálatas: se a justiça provém de lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se eu quero viver debaixo dos mandamentos da lei, eu nem preciso de Jesus. É isso que Paulo está querendo dizer. Amém. Eu falei que ia apertar o caldo. Ok? Porque se o ministério da lei é ministério da condenação, toda mensagem que te condena tem por essência o quê? Legalismo ou o diabo. Mas qual é o ministério da nova aliança? Muito maior proporção será a glória do ministério da... Diga, toda a condenação que a lei trouxe, na nova aliança, Deus pega e justifica você. Não confunda justiça com juízo. Deus é minha justiça, ou seja, vai matar aquela pessoa. Não. A justiça de Deus, principalmente da nova aliança, é uma justiça que justifica, ou seja, traz o homem ao estado original. Traz o homem de volta ao estado aceitável diante de Deus. Não pune. Ela se permitiu ser punida no lugar dele. Tem um cantor famoso no Brasil e no mundo, que ele fala um poema, ele diz o seguinte: Deus é um Deus de justiça, mas fez justiça morrendo e não matando. Conhece ele? Céu Fernandes, o nome dele. No meu tempo ele era famoso do Brasil no mundo na DirecTV. Lembra? Era assim. Porque na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Diga, atual sobreexcelente glória. Aleluia. Porque o que se desvanecia ou desaparecia teve sua glória, muito maior glória tem o que é permanente. Temos, pois, tal ousadia, tal esperança serviu de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não se atentassem na terminação do que se desvanecia, pois os sentidos deles se embotaram. Pois até hoje, quando é lido a antiga aliança, o mesmo véu está posto no... Cadê? O mesmo véu permanente. Não lhe sendo revelado que em Cristo é... O que é véu, gente? Revelação literalmente significa remover o véu. Moisés utilizava um véu porque quando ele subia o monte, o rosto dele ficava resplandecente. Quando ele descia, essa glória no rosto dele ia desaparecendo. Então ele botava um lenço para o povo de Israel não ver a glória desaparecendo.
E Paulo está falando essa figura, que a glória da antiga aliança, ela desaparecia depois de um tempo. Mas a da nova não, ela é permanente. E ele faz isso como figura, porque esse véu impedia o povo de Israel de enxergar a glória. E ele está dizendo isso, quando porém algum dos israelitas se converte ao Senhor, o véu é retirado. Por que o véu é retirado? Para que eles enxerguem plenamente como Cristo é. Alguém está entendendo alguma coisa? Um aleluia bem xoxo. Ora, o Senhor é o... E onde está o Espírito do Senhor? Ali há... Aqui não tem nada a ver com pecado. Aqui não tem nada a ver com liberdade de escravidão. Nada disso. Aqui é liberdade para contemplar Ele. Que não é nossa liberdade, é a liberdade que o Espírito Santo tem para revelar Jesus a você. A pregação não está fluindo não. E todos nós com o rosto o quê? Diga, sem véu. Contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E somos o quê? Diga, metamorfos. De glória em glória na sua própria imagem. Como pelo Senhor. Ou seja, o que é transformação? Ele diz como por um espelho. Tem duas conotações. O espelho daquela época era feito de bronze, então você não via claramente. Mas também espelho é o objeto que você utiliza para se enxergar. Então a transformação, ela pode ser no nível a ponto de você não se enxergar mais. Você só consegue enxergar a imagem de Cristo. É nisso que você está sendo transformado. Você não está sendo transformado num evangélico, num religioso. Você está sendo transformado em um Cristo. A humanidade não precisa de mais religiosos. Ela já tem várias. Elas precisam de Cristos. Seja um Cristo para a sua casa, para a sua escola, para a sua faculdade. Quando ninguém conseguir resolver nada, você tem uma palavra, você tem um Espírito, você tem um poder de Deus que pode transformar aquilo ali. Metamorfos. Eu não sou mais o que minha mãe gerou. Eu sou agora uma nova criatura. Eu sou fruto de um novo nascimento. Aleluia. Agora Romanos 12 ele fala transformai-vos. Ele coloca a responsabilidade sobre você de se transformar. Mas o mesmo Paulo fala em 2 Coríntios 3, somos transformados. E o que é isso aqui? Afinal, eu me transformo ou ele me transforma? Será que Paulo errou? Por que ele coloca as duas pontas aqui? Porque é um trabalho conjunto. Se eu não me colocar à disposição da transformação dele, nada vai acontecer. Há uma cooperação. Enquanto você não se indignar com o que você foi, você não vai viver o que você é. Alguém entendeu isso? Eu sempre digo para as pessoas quando eu vou ensinar prosperidade, que o maior inimigo da prosperidade não é a escassez, é a estabilidade. É quando você já tem suas contas pagas e você acha que você não precisa, está tudo bem. É aí que mora o perigo. Porque às vezes na escassez você tem um problema financeiro, que aquilo ali pode ser usado como trampolim para te fazer adquirir riqueza. O problema de muitos evangélicos é esse. Eles aceitam uma vida natural, uma vida religiosa, uma vida de participante de culto. Eles não oram para curar pessoas, eles oram para ser abençoados. Eles não oram para prover para pessoas, eles oram pela sua própria provisão. Não sabendo eles que para Deus usar você para prover alguém, primeiro Ele vai ter que prover você. A sua provisão está exatamente no caminho onde você está provendo alguém. Ah, gente, por favor, me ajude. Olha só. Multiplicação dos pães. Nós temos um personagem chamado Jesus. Diga, meu modelo original. Eu tenho compaixão dessa multidão. Os discípulos, Senhor, despede essa multidão. Olha a diferença, tá? Para os discípulos aquela multidão era um problema. Para Jesus era o quê? Compaixão. Então Jesus diz, dá de comer a eles. Aí um discípulo diz, Senhor,
nem um ano de salário dava para a gente suprir isso aqui. Porque esse discípulo está consciente do tamanho da necessidade. Vai resolver? Ok. O outro discípulo diz o seguinte: Senhor, aqui temos um jovem com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante de tamanha fome? Porque esse discípulo está consciente da insuficiência do que possui. O primeiro está olhando, o problema é muito grande. O segundo está dizendo: eu não tenho o suficiente para resolver. Jesus então falou: tá bom, me dá aqui o que vocês têm. Pai, eu te dou graças. Toma. Então os discípulos pegavam em Jesus e levavam para a multidão. Esse é o papel da igreja. Entendeu não, né? Você tira a cura de Jesus e cura as pessoas. Você tira a provisão de Jesus e provê para as pessoas. Você tira. Aí a Bíblia diz que depois que todo mundo estava farto, cheio, Jesus falou: cate os pedaços. Sobraram quantos cestos? Quantos discípulos ele tinha? Ou seja, o suprimento dos discípulos estava exatamente no lugar onde eles supriram alguém. Não sei se você percebeu, eu não estou falando só de dinheiro. É escandaloso a Bíblia, porque como é que Abraão tem uma mulher estéril e Abimeleque pede para ele orar para Deus curar a esterilidade dele? Porque tudo é semente, gente. Tudo é semente. Sabe por que eu não cobro para pregar? Porque se eu estabelecer uma oferta, eu estou estabelecendo a colheita. Pegou isso aí? Se eu estabelecer um valor, eu estou estabelecendo a colheita. E se alguém decidir não me dar nada, eu tenho certeza que vai vir de outro lugar. Ou vai vir dinheiro de outro lugar, ou vai vir mais revelação, porque eu semeei revelação. Eu não vou provar mais de revelação de Deus se eu não estiver compartilhando, porque tudo é semente. Alô, 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 alô. Eu não sou transformado só no meu quarto, eu sou transformado liberando para as pessoas o que eu tenho. Ainda que seja pouco ainda que eu não me veja um grande pregador, eu libero o que eu tenho. Eu vou recebendo mais, eu libero mais, eu vou recebendo mais, eu libero mais, porque sempre é assim, o caminho sempre é esse. Mas se você recebe e não fornece, para quê? Você está cortando o fluxo. Como eu falei de manhã, aquele que beber das minhas águas jamais voltará a ter sede, porque no seu interior eu vou colocar um bebedouro. Você não é o que tem mais sede, você agora é o que sacia. Céu, como é que você diz para mim que a glória da nova aliança é superior à glória da antiga? Poxa, Moisés abriu o mar vermelho. Né? Tem um milagre maior que abrir o mar vermelho? Mas deixa eu te falar, eu não preciso abrir o mar quando eu aprendi a andar sobre as águas. Céu, caía maná do céu. Eu não preciso que maná caia do céu quando eu aprendi a multiplicar. Diga glória maior. Diga glória maior. O primeiro milagre de Moisés transformou água em sangue. Primeiro milagre de Jesus, restaurou o casamento, vida. Ministério da morte, sangue. Ministério do Espírito. Josué derrubou muralhas. O Espírito Santo agora está derrubando sofismas. O que é mais poderoso? Derrubar pensamentos errados na sua mente ou derrubar o muro? O que transforma mais? Alguém está entendendo o que é isso aqui, gente? Josué, Eliseu pegou a capa de Elias e operou milagre. Nós pegamos a capa de Jesus. Fomos revestidos de poder 40 dias.
Agora pior, posso falar pior agora? Quando a lei foi dada, Deus falou: Moisés, sobe aqui no monte. 40 dias depois, Moisés desce com as tábuas da lei. Diga, Moisés subiu. 40 dias depois, a lei desceu. Eles estavam adorando o bezerro de ouro. Moisés pergunta: quem quer se arrepender disso aí? A maioria se arrependeu, mas 3.000 homens se negaram a se arrepender. E naquele dia, na manhã daquele dia, 3.000 homens caíram mortos. Ministério da morte. Quando a nova aliança começa, Deus falou: Jesus, vem cá. Jesus sobe. 40 dias depois, quem é que desce? O Espírito Santo. Eles são cheios. E não estão adorando bezerro de ouro. Pelo contrário, eles falam em línguas e as pessoas estão entendendo. Eles exaltarem o nome de Deus. Outro tipo de adoração. E a Bíblia diz que Pedro prega e pergunta quem quer se arrepender. Naquela manhã, 3.000 homens nasceram de novo. Ministério do Espírito da vida. Debaixo da lei, 3.000 morreram. Debaixo da graça, 3.000 nasceram de novo. O que é mais glorioso? O que é mais glorioso? Davi orava: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Jesus falou: quando o Consolador vier, Ele habitará em vocês para sempre. Vocês vão ter o que Davi orava para ter. Eu não vou mais visitar vocês, eu vou habitar em vocês. Agora, habitar para ser utilizado e não para dizer só que tem. Não adianta ter o Espírito Santo e não saber se mover nele, não saber utilizar ele. É como eu falei de manhã, ter uma Ferrari e ir para o trabalho todo dia de bicicleta. Utiliza o que você carrega. Envolva o Espírito Santo em tudo que você faz. Você está num ministério que a glória é superior. E antes que você fale que essas coisas são só para Jesus, na nossa comunidade a gente teve milagre de multiplicação de pães. Amém. Senti muita inveja aqui. A gente tem que entender, gente. Sendo bem sincero para vocês, a gente precisa entender que tipo de espécie é essa que a gente está falando. Que tipo de ser humano é esse que Deus transformou a gente? Porque quando a gente vai conversar com alguém, tem até umas musiquinhas, né? Sou humano, eu só sei errar. Foi mal, não pode falar não. Tem umas músicas, né? Ô Harris, bota acorde aí, viu, Harris? Estou de olho em você, viu? Tá dormindo. Aí, se a gente for analisar, tem muita música que fala. Porque a imagem, às vezes, que as pessoas têm sobre a humanidade é um ser frágil, sim ou não? Pessoas até justificam para pecar, né? Tipo, a carne é fraca, eu sou ser humano. Mas essa é a criação de Deus original? Foi isso que Deus criou no início? E você acha que Deus desistiu da sua criação? Do plano original dele? Não? E por que Jesus diz lá em Mateus 18:11? O Filho do Homem veio restaurar o que estava perdido. Salvação não é sobre um lugar que você está indo. Salvação é sobre um lugar que você está voltando. Ao lugar onde nunca deveria ter saído. Tudo no Evangelho é restauração. É ou não é? Fala a verdade. Mas vai haver novo céu e nova terra. Igual o primeiro. Tudo, absolutamente tudo. O que é cura? Restauração do corpo. Tudo é restauração, gente. Absolutamente tudo. Como é que Deus cria Adão e faz o que depois? Bora. Jesus apareceu aos discípulos e fez o que? Isso indica que eu estou devolvendo você ao estado original. E como era essa humanidade antes da queda? Como era ser humano antes da queda? Porque se depois da queda o corpo você vai analisar é uma máquina dessa, imagine antes da queda como era.
E aí a gente tem que aprender a olhar Jesus de outra forma, porque a gente às vezes olha Jesus como Senhor e Salvador. Mas e se eu disser para você que Jesus é o seu modelo matriz de humanidade? Entendeu não, né? Jesus, ele está querendo mostrar, é como se Deus fizesse o seguinte: eles não sabem o que eu criei, então eu vou me fazer homem para mostrar ao ser humano o que é ser homem. E homem aqui não é gênero, tá? É humanidade. Deixa eu melhorar. Eles não sabem o que é ser humano, então eu vou me fazer humano para que eles olhem para mim e entendam o que é ser humano de verdade. Deixa eu mostrar para eles o modelo original. Deixa eu mostrar para eles a matriz. Porque quando você olha lá para Gênesis, parece que Adão foi criado, 2 dias depois ele caiu, né? Mas não, ele passou anos. Mas Moisés não conseguiu ter essa revelação, Moisés, o escritor de Gênesis, de como Adão era antes da queda. Porque toda a revelação não é trazida por Moisés, é trazida por Jesus. Então, quando Jesus, o plano de Deus é restaurar o homem se fazendo homem, é porque ele precisa mostrar para a humanidade: ei, não foi isso aí que eu criei, foi isso aqui que eu criei. Então, quando a Bíblia diz: Adão, domine sobre todas as coisas, sujeite a terra. Dominar ali é reinar, governar. Agora, que governo é esse que Adão exercia? Que domínio era esse? A gente não tem como saber. Mas o segundo Adão veio mostrar. E ele já começa transformando água em autoridade sobre a matéria. Multiplicação de pães, autoridade sobre a matéria. Tentam apedrejar ele, ele sai de um lugar e vai para o outro. Autoridade sobre o espaço. O vinho também é autoridade sobre o tempo, né? Porque aquela fermentação deveria durar anos. Figueira seque, mar emudece, vento aquieta-te. Autoridade sobre a criação. Não é só sobre o demônio, é sobre tudo que foi criado. Essa é a humanidade de verdade. É nisso que Deus está transformando você. É por isso que Ele disse: as obras que eu faço, vocês vão fazer as mesmas, e ainda obras maiores. O que eu tenho experiência de mandar chuva, tem um sobrinho meu que nem crente é, mas ele, quando está jogando futebol lá em Salvador e está chovendo, ele diz: ô tio céu, na moral, ora aí, velho, que eu quero jogar meu baba. Ele sabe, quando eu vou orar, a chuva vai passar. Nem toda vez eu tenho direção para orar, mas no nosso culto lá na comunidade, era num sítio chamado Parque das Mangueiras. Só que quando eu olhei as mangueiras tudo morta, eu falei: é cemitério das mangueiras? Eu e minha esposa, eu olhei para as mangueiras e falei: não aceito isso. Então, impus a mão e disse: haja vida em nome de Jesus. Meses depois eu estava tendo um problema, que as mangas caem no telhado enquanto eu pregava. Senti inveja aqui agora. Alô, alô? Alô, alô, alô? Alô? É autoridade sobre tudo que foi criado, não é só sobre demônio, não. Adão, ele não tinha o nome de Jesus para usar, mas ele tinha a identidade. Ele era filho daquele que criou todas as coisas. Porque na mente de Deus, a decisão de criar o ser humano não é porque Deus precisa de alguma coisa. Eu vou criar o ser humano para me adorar. O grupo de louvor aqui do céu está tão ruim. Os anjos estão desafinando tanto, que eu preciso montar um coral de seres humanos. Foi isso, gente? As pessoas acham que foram criadas para cantar para Deus. Coitado de você. Se você escutar os anjos cantando, eu nem pego o microfone nunca mais na minha vida. Deus tinha tudo, Deus só não tinha filho. Deus não tinha com quem compartilhar tudo que Ele tinha. Aí Jesus não era filho, Jesus era a palavra. Ele se torna filho depois que ele nasce de Maria. Então a ideia de Deus é: eu vou criar alguém igual a mim, só que eu não posso deixar ele no meu reino. Porque um filho de rei nunca será rei, a não ser que seu pai morra. Só existe uma forma de um filho de rei se tornar rei: se o rei conquistar um outro território e colocar ele lá. E lá naquele reino ele vai ser tudo lá o que o pai é aqui. Então a ideia de Deus é: eu vou criar alguém da mesma espécie que eu, só que eu vou ter que criar um reino para ele, chamado terra. Tudo que eu sou no céu, ele vai ser na terra. Assim como os anjos se submetem a mim, os animais e a criação vai submeter a ele lá.
E eu vou visitar ele sempre. Porque ele vai ser uma extensão de mim e do meu reino. Quando olharem para ele, vão perceber de quem ele pertence. Então quem era o governante da terra? O filho do Criador. Ele não precisava dizer nada, ele só chegava, exercia autoridade, tudo se submetia a ele. Aleluia. E só que esse Adão cai, deixa de ser filho para ser pecador e gera pecadores. Então agora habita na terra criaturas e não filhos, até que um segundo Adão chega na terra, perfeito como o primeiro. E ele exerce uma autoridade. Ele diz que, Isaías diz que o governo de Deus está sobre os seus ombros. Jesus nunca expulsou um demônio em nome dele mesmo. Ele não precisava disso. Por quê? Porque ele era filho. E por ser filho, toda a criação se submetia à voz dele. Por isso que ele fala que eu vim trazer o reino. Eu vim trazer de volta o que Adão perdeu. É engraçado que Jesus foi perseguido por ser filho e exerceu autoridade por ser filho. Os fariseus disseram: eu vou matar você. Ele falou: por quê? O que é que eu fiz de errado? Não é porque você fez nada de errado, não é porque você se intitula filho de Deus. E se você se intitula filho de Deus, você se iguala a Deus. Eles não falaram mentira não, tá? É como se você dissesse: eu sou da mesma espécie que meu pai. Assim como Deus é Deus sobre os céus, o homem foi criado para ser Deus sobre a terra. Deus que eu falo nível de autoridade. Deu para entender, gente? Deus com D minúsculo. Essa autoridade foi dada para o diabo, por isso que ele é chamado de Deus esse século. Só que Jesus já tomou de volta. E agora Jesus chega numa margem. E antes de chegar nessa margem, o negócio lá do outro lado está tão complicado que uma tempestade se levanta. Ele manda essa tempestade se aquietar. Exercício de autoridade. Eu sou filho. E o filho, a criação, tem que submeter ao... Vamos lá, gente. E quando eles pisam na margem, vem um endemoniado gadareno. Aproximadamente 5.000 a 7.000 demônios. E eles dizem: o que você veio fazer aqui? Vieste nos atormentar antes da hora? Filho do Altíssimo. Ele reconhece o quê? Agora, ninguém passava por aquele lugar, porque aquele homem estava muito possesso. Eu acho lindo saber que um homem pode suportar entre 5.000 a 7.000 demônios, porque se alguém pode suportar no seu corpo entre 5.000 e 7.000 demônios, imagine o que você pode suportar do Espírito Santo em você. Alguém está pegando isso aqui, gente? Diga: é hora de morfar. Agora, o demônio que atormentou aquele homem durante anos, a ponto atormentou a cidade, né? Porque ninguém passava por ali. Agora reconhece: o que é que você veio fazer aqui? Vieste me atormentar? Ele entra em tormento só com a presença do... Por que ninguém, todo mundo que passava ali não causava problema para o demônio? Porque passavam criaturas, não filhos. Mas quando o filho pisa no território do seu pai, os inquilinos, tem que... Romanos capítulo 8 diz: toda a criação geme, suporta dores, aguardando a manifestação dos evangélicos. Está assim? Dos filhos. O problema é que a gente ainda não tem revelação do que é ser filho. Por isso que a gente vive como evangélico. Porque se você soubesse o que é ser filho, o nome da autoridade que isso carrega... Céu, e a autoridade do nome de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa sobre autoridade, tá bom? Quem é policial? Tem algum policial aqui? Ou parente de policial? Pronto. Geralmente o policial usa um distintivo, né? Que ele apresenta para se identificar, sim ou não? Então vamos supor que o distintivo é a autoridade dele, ok? Eu posso usar esse distintivo, mas não é a mesma autoridade? Mas por que eu não posso usar? Porque eu não sou o quê? Policial.
Então, distintivo é como se fosse o nome de Jesus. Quando você apresenta, a pessoa tem que submeter, porque existe um órgão por trás disso. Mas é qualquer um que pode apresentar esse distintivo? Diga, para usar o nome do filho, tem que ser filho. E eu vou dizer para você, tem milagres que vão acontecer que você não vai precisar falar nada. Você vai chegar no lugar. Fui pregar no Verbo da Vida de uma cidade lá do litoral de São Paulo, perto de Santos. Eu pregando sobre prosperidade. Tem 4 meses isso. No meio da pregação veio uma mulher correndo, gritando. Eu falei, o que foi? Uma senhora. Ela estava com um nódulo gigante no pescoço. Tinha removido um nódulo, um câncer maligno. Removeu, estava fazendo quimioterapia, apareceu isso no pescoço. E ela não estava cheia de fé não, tá? Ela só veio dizendo, pastor, pelo amor de Deus, o que foi? Eu pregando sobre prosperidade, eu nem falei sobre cura. Ela disse, enquanto esse menino falava, o nódulo que estava aqui no meu pescoço desapareceu. E ela ficou o culto todo, pega aqui para ver se sumiu mesmo. Ó a fé. Só que não, a pele, ela não, quando desincha algo, a pele fica murcha aqui. Não, ficou a pele nova. E a gente vê aqui, ó, sumiu, gente, estava assim, uma laranja. Eu nem falei nada sobre cura. Verbo Salvador, tem 3 meses, um evento de jovens assim. Eu ensinei algo rápido, quando eu desci do palco, eu falei, Deus está curando alguém aqui agora, com um problema no sangue. Uma mãe grita onde o menino está ali com a câmera. É aqui, eu falei, o que foi? Minha filha tinha um problema no sangue. Enquanto você pisou aqui, ela acabou de dizer, mamãe, Jesus me curou. Eu não orei por cura. Só que você vai chegando ao nível de revelação de quem você é. Sabe, eu não acredito só nesse enchimento do Espírito Santo. Eu vou me encher, eu vou ficar me arrepiando. Não é só isso, gente. É se encher para ter sensibilidade, mas se encher também de revelação. É se encher com o propósito do Espírito Santo trabalhar em você. Então, quando você vai tendo revelação, o que eu estou pregando aqui, eu estou tendo há anos revelação sobre isso. Não tem como não manifestar isso. Não tem como. Eu fui para o interior de Minas, aí estou lá fazendo uma imersão, que eu tenho uma imersão chamada Genos. Acabou a imersão, uma mulher veio, oi Céu, tudo bem? Ela era uma aluna de uma mentoria minha, e ela falou, Céu, deixa eu te pedir uma coisa. Eu falei, diga. Deus falou comigo para abençoar, eu tenho uma loja de roupa, Deus falou para você passar lá, que eu quero abençoar a sua vida. Eu falei, deixa Deus te usar no profundo. Não tenho problema com isso. Deixa Deus te usar no profundo. Então o que você quiser, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, meu Pai. Isso era um sábado, no domingo marcamos. Eu ia pegar o voo lá de Ipatinga, né? E a loja dela era em Ipatinga, eu estava em outra cidade e tal. Passei meu voo, era tipo 10 horas, umas 7h30 eu estava lá na porta, ela chegou e tal. Cara, eu fiquei 15 minutos na loja. Ela falou, pegue 3 peças para você, 3 peças para minha esposa. Eu, glória a Deus, aleluia. Peguei rapidinho, que eu não queria incomodar também, né? Obrigado, viu? Gratidão, Deus te abençoe. Céu, obrigado. Tá? Fomos embora. Quando é a noite, ela falou comigo na mentoria. Ela falou, Céu, aconteceu algo aqui. Eu falei, o que foi? A loja estava fechada, era domingo, né? Eu abri só para te dar as roupas. E aí, quando foi 5 da tarde, a menina que trabalha na loja foi lá pegar algo que eu mandei ela pegar. E ela me ligou chorando. Eu falei, por quê? Ela perguntou para mim se a gente fez algum culto lá. Porque ela disse que estava uma presença de Deus na loja. Estou pregando bem. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se você tivesse consciência de quem você carrega, como eu disse de manhã, nunca mais você oraria para Deus abrir uma porta de emprego. Você perguntaria, Deus, qual é a empresa que precisa de mim lá? Está na hora de mofar. Está na hora de viver a vida de filho. Esse mofador, o poder não desaparece com o tempo. Pelo contrário, ele só vai aumentando. Está na hora de você não ir mais em hospital visitar doente.
Está na hora de você ir lá tirar eles de lá. Acabar com enterros. Aleluia. Aleluia. Tem praticamente umas 3 semanas que minha mãe partiu para o Senhor. Minha mãe, em 16 anos, ela teve praticamente uns 6 a 7 AVCs. Eu orei, ela foi curada de todos. Só que depois do último, Deus falou, ela não vai viver muito tempo. O tempo dela está chegando. Fiquei ali, mas falei com a família. Mas como é que você fala isso? E se não acontecer, você é o charlatão. Tem que ter uma convicção. Então eu viajei para Recife, fui fazer uma agenda. E aí ela teve um problema, um outro AVC mais grave. E ali, quando eu fui orar por cura, veio uma palavra. Veio Jesus, eu tive a visão, Jesus, ela saindo do corpo, Jesus pegando na mão dela e andando com ela. E ela com a imagem como se ela tivesse encontrado o grande amor da vida dela. E sempre foi assim, Jesus sempre foi o grande amor da vida dela. Ela era mais nova e eu olhei assim, mãe, ela nem olhava para trás. E aí comuniquei às minhas irmãs, ela não vai voltar. Só que eu fui visitar, quando eu cheguei de Recife, eu fui visitar ela no hospital. Ela estava lá na UTI. E eu falei, eu estou pronto para tirar ela daqui. Me deu uma palavra. Só que não veio a palavra, eu falei, não vou perder a viagem. E peguei na mão dela e disse, celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Aí o relatório da enfermeira, tem uma presença de Deus aqui nessa sala, depois que eu saí. Vocês entendem isso? Onde eu vou, algo precisa acontecer. Porque eu não sou natural. Eu não sou comum. Eu já tenho no mínimo 2 ou 3 testemunhos de pessoas que foram olhar para mim e não conseguiam me ver, só conseguiam ver Jesus. Pessoas que queriam lavar meus pés, eu nem deixei. E eu não paro, a pessoa me repreendia. Fique calado, eu não estou falando com você, porque eu não estou te vendo mais, eu estou vendo Jesus em você. Nós somos transformados de glória na sua própria imagem. É só orar por revelação. Efésios 1:15, Efésios 3:14, Colossenses 1:9, Filipenses 1:9. Ore por revelação. O Espírito de sabedoria e revelação vai começar a destrinchar isso. O véu vai começar a ser removido e você vai começar a se ver como Cristo já te tornou. E você vai começar a manifestar isso, e manifestar isso, e manifestar isso. Eu não sou comum. Tem pessoas que querem ficar abraçadas comigo horas, porque quando abraço começa a sentir algo e puxar algo. Eu não estou falando isso para você olhe para mim, que cara diferente. Não, eu não sou diferente. Eu falei de manhã aqui, talvez eu sou menos capacitado aqui nesse grupo aqui. Porém, a questão, o foco aqui, irmão, não é olhar para mim. O que eu estou falando é o resultado dessa revelação. É para isso que eu quero que você olhe. Se você decidir desesperadamente a partir de hoje, Espírito Santo, abre os meus olhos. Revela-me Jesus, revela quem eu sou nele. Eu oro, Pai, por espírito de sabedoria e revelação, do pleno conhecimento de Cristo, iluminar os olhos do meu coração, para que eu saiba a grandeza do seu poder, que você exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Que autoridade é essa? Que poder é esse? Não tem como as coisas ficarem da mesma forma. Não tem como. Eu tive, Anthony, que exercer fé para deixar minha mãe partir.
Porque ele me deu uma palavra rema de que ela ia partir. Só que ela ficou uma semana internada aí, ó, partindo aos poucos. O diabo queria me envergonhar. E meus irmãos dizendo, isso está angustiante, porque nela nem parte, nem melhora. E eu falei, isso acaba essa semana. E acabou naquela semana. Porque eu falei, minha mãe não vai em vergonha. Ela não viveu apaixonada por Jesus 30, 40 anos, 50 anos da sua vida para ir em vergonha. Ela foi em honra. E eu quando eu estava em Balneário Camboriú, tive que pregar à noite ainda, mesmo sabendo que ela tinha partido. Eu não estava doendo, porque o Espírito Santo me preparou. Eu tenho um consolador. Mas um amigo meu estava comigo e disse, Céu, vamos orar agradecendo a Deus pela vida de sua mãe. Eu falei, vamos. E no meio da oração eu falei, Deus, minha mãe sempre sonhou com a salvação de todos os filhos. Dá uma experiência para os meus irmãos. Não deixe que a morte dela seja em vão. Faz tudo cooperar para o bem. 5 minutos depois me liga a irmã minha que mora nos Estados Unidos. Ela falou, Céu, eu estou aqui emocionada que eu preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Porque eu fiquei perguntando a Deus, eu não entendo por que aconteceu isso, minha mãe e tal, ela lá se culpando que queria estar no Brasil, eu não entendo. E ela disse que quando pensou nisso, mandaram um louvor para ela, e um louvor lá em inglês diz, ainda que eu não entenda o que está acontecendo, eu decido confiar em você. E ela disse que quando esse louvor tocou, uma presença invadiu a casa dela, e ela começou a exultar de alegria. E a palavra que subiu no coração dela foi, mãe, como ele é? Mãe, qual é a sensação de olhar ele nos olhos? Mãe, qual é a sensação de tocar nele? Como é abraçar ele, mãe? Qual é o cheiro do cabelo dele? E ela falando isso comigo, gritando no telefone, e eu, meu Deus, eu estou com inveja da minha mãe. Porque ela pode provar o que eu sempre desejei. Que é olhar nos olhos do amor da minha vida. A coisa que eu mais orei foi ver Jesus, e minha mãe está vendo ele todo dia, cara. E não vai deixar mais de ver. E eu falei, me leva também, quase falei isso. Eu entendi o que Paulo falou no final da sua carreira. Ele disse, porque eu desejava profundamente ir ter com ele, mas por amor a vocês eu decido ficar. O evangelho é isso, gente, não é sobre olhar para a gente, é sobre olhar para Jesus. Enquanto eu olho para ele, eu sou transformado nele. Um dia que Jesus até apareceu já no meu quarto. Mas uma coisa que Deus falou comigo é que eu orava tanto para ver Jesus aparecer. Quando eu vi os livros de Kenneth Hagin, uma inveja desgraçada. Eu falei, pô, você apareceu para Kenneth Hagin, vai aparecer para mim também. Só que Kenneth Hagin nunca orou para ele aparecer para ele. E uma das coisas que ele falou comigo, ele falou, uma experiência comigo pode ser esquecida. Você pode me ver e não viver o que eu tenho para você. Mas se você aprender a me ver em você, eu encerro com Colossenses 1:26. É a maior revelação bíblica. Diz assim, ó, bote para mim aí, Colossenses 1:26. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora todavia se manifestou aos santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos parar de olhar para Jesus longe e olhar para Jesus dentro. Independente do que eu sinta, independente do que eu passe, Ele está em mim. Aleluia. O escritor da carta aos Hebreus diz, sem santificação ninguém verá. No grego ali é, sem santificação Deus não será visto em ninguém. Veja Cristo em você,
E permita que as pessoas vejam Ele em você. Tantas crianças, áudios que mandam: mamãe, quando vê meus clipes, minhas pregações, ó Jesus. Por quê? Porque a revelação tomou conta do que eu sou. Não é mais o que eu prego. É no que eu estou me transformando. E eu não sei onde isso vai parar. Porque eu tenho muitos anos para viver. Respira fundo e diga: eu sou filho de Deus. Eu sou uma nova espécie. Eu sou da espécie Cristo em mim. Eu não presto para ser comum. Eu não presto para ser natural. Eu não presto para o pecado. Eu só presto para manifestar Jesus. Fica em pé no seu lugar. Feche seus olhos, levanta suas mãos. Para não, Harris.